Não deu pro Palmeiras, gurizada, não deu pro Palmeiras. Palmeiras está eliminado do Mundial de Clubes depois de perder por 2-1 para o Chelsea. E depois da vinheta eu te conto um pouquinho mais de como é que foi esse jogo. E aí, gurizada, tudo bem? Cara, faltou pouco, hein? Faltou detalhe pro Palmeiras, faltou um pouco de sorte também pro Palmeiras. Mas assim, antes de tudo, assim, pô, parabéns pro Palmeiras, cara. Assim, campanhaço do Palmeiras. Baita campanha. Baita campanha, passou em primeiro do grupo. Chegou nas quartas do Mundial, pô, campeonato do Palmeiras, assim. E caiu pra um Chelsea que é melhor que o Palmeiras. E o Palmeiras perdeu jogando, assim. A gente vai falar aqui um pouco do jogo, mas perdeu como. Justamente, assim, perdeu, pô, sem passar vexame, nada, nada. Justiça a campanha, tá de parabéns ao Palmeiras, comissão técnica, todo mundo. Cara, bela campanha. Se passasse, era histórico, era maravilhoso. Mas pra ir aí não tem nada de vergonhoso, nada de vexame, não tem nada de nada. Beleza? Então, parabéns ao Palmeiras, parabéns a todo mundo. Vamos lá, vamos falar do jogo. O que eu vi do Palmeiras? O que estava acontecendo com o Palmeiras? Vamos pra pranchetinha que eu gosto muito. E a qual nos ajuda, eu espero que ajude a entender muitas coisas. Os Jesus são o Chelsea, né? O Chelsea que tinha Chalobah, Cucurella e Cal Wilson, acho que é, mas esqueci o nome dele. O Andrei, aí. E o Andrei. O Andrei fazia. Eram 3+1 essa saída contra dois do Palmeiras, o Estevão e o Vitor Roque. Aí tu tinha o Andrei jogando por trás, aqui. Aí tinha Richard Rios e Aníbal. E o Chelsea veio com uma linha de 5, né? O Palmeiras veio uma linha de 4 e o Chelsea veio uma linha de 5, aqui. De um lado, Pedro Neto. Encucu, Dilap, Enzo por dentro, Palmer e Malo Augusto. E o Palmeiras no linha de 4. O que estava acontecendo? E o que eu acho que é um dos motivos do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, e a gente vai comentar o porquê que o Palmeiras melhorou no segundo tempo, que estava acontecendo. O Enzo, dentro dos encaixes do Palmeiras, ele está sendo viajado pelo Giai. Então, tipo assim, às vezes o Enzo baixava pra fazer um 3-2 numa saída, e quem vinha assaltar nele era o Giai, assim, isso aqui tá meio descoordenado, assim, não tava legal. E muito também se deve porque o Palmeiras tinha inferioridade aqui, né? Aqui dentro o Palmeiras tinha inferioridade, né? Não tava legal, o Palmeiras tinha um a menos aqui dentro, né? Se tu pegar aqui, são 5 caras do Chelsea contra 4 do Palmeiras. Ele tem uma inferioridade aqui dentro. Logo, alguém tinha que saltar porque o Enzo acabava se tornando homem livre muitas vezes. Então acaba tendo que soltar o Giai, o que, pô, gerava espaço. O Enzo desce, o Giai salta aqui, pô, gerar um espaço. E daqui a pouco o ponto tem que vir. Isso aqui tu vai gerando desencaixes, né? Porque se o lateral tá aqui, tu tem que ir compensando até que vai gerar espaços. E eu acho que essa pressão do Palmeiras estava meio torta no segundo tempo por conta disso. E depois a gente vai falar um pouquinho do primeiro tempo, depois eu volto aqui pra explicar como é que melhorou. E, pô, o Palmeiras não conseguia sair, a pressão do Chelsea encaixava, o Palmeiras não conseguia sair da pressão do Chelsea. Quando o Chelsea saía, a pressão não funcionava, por causa desses detalhes que eu mostrei. E, pô, isso começou a deixar o Palmeiras mais acuado, mais pra trás. E o Palmeiras sem muita reação. Nisso o Palmer, numa jogada individual, faz 1-0. Né, na bola que é enfiada nesse entre linhas, esse linha de 4 do Palmeiras. Quer dizer, até na linha de 5. E o Chelsea faz 1-0 com o Palmer. E o jogo não mudou, assim. Era o Chelsea que tinha bola, o Chelsea que jogava. O Palmeiras com muita dificuldade nas transições que se propõe a fazer. A partir ali de uns 30, 35 minutos, o Palmeiras melhora no jogo. Começa ele a conseguir jogar, consegue subir um pouco as linhas e começa a dar algum sinal de melhora no fim do primeiro tempo. Entra o segundo e o Abel muda o jogo. Como ele muda o jogo, eu vou explicar aqui. O que começa a acontecer? A gente tem esses dois caras aqui. O que acontecia? A bola está no Cucurella, por exemplo. Estevão saltava, Vitor Roque pressionava, o Andrei começava a ser vigiado pelo Rios, e o Enzo, quando baixava, era vigiado pelo Alain, em vez de ser vigiado pelo Giai. E isso começou a melhorar os encaixes do Palmeiras. E aqui tu tinha um encaixe mais óbvio, mais natural. O Palmeiras no Emiliano e o ponto lá do Augusto com o Facundo.
E isso aqui melhorou o Palmeiras. Esse encaixe aqui começou a dificultar a saída de bola do Chelsea, e o Palmeiras começou a melhorar no jogo, começou ele a conseguir sair também, né, não só ser pressionado pelo Chelsea, e isso ajudou muito o Palmeiras melhorou com com esse encaixe de marcação, e começa a conseguir jogar, e começa a conseguir assustar o Chelsea. Tanto que na jogada do Estevão, que de novo, assim, já via gente falando do Estevão, que não decide, que umas bobagens, assim, pra um que tá aí, cara. Olha o gol que o cara fez hoje também, assim. Pô, segura, tá ligado? Segura. Os caras já falando de Estevão, assim. Cara, calma. Tá ligado? E hoje ele mostrou, jogando contra o futuro clube dele. Porra, maravilhoso, Estevão. Muito bem. Jogou laço que ele fez. E dali o jogo começa a virar um jogo mais franco. E eu não comecei a não gostar desse jogo mais franco, tá? Pra falar bem a verdade. Começou, algum momento do jogo, começou a virar um jogo de trocação. O Palmeiras, o jogo de transições. O Palmeiras atacava, aí já pegava o contra-ataque, o Chelsea atacava, tipo assim, começou nesse jogo muito aberto, e eu comecei a olhar e falar, tá, mas, pô, beleza, o Palmeiras tá bem, o Palmeiras consegue criar, e pode ser que ele ache a bola. Só que assim, do outro lado tem muito mais qualidade, né? Do outro lado tá falando de Palmeiras, tá falando de caras que tecnicamente são melhores que os do Palmeiras. É mais fácil quem achar uma bola? É mais fácil o Palmeiras, Enzo, esses caras acharem uma bola, ou o Flaco, o Maurício acharem? Então eu comecei a não gostar desse jogo de transições. E aí num escanteio, assim, o gol é uma total infelicidade, que o Malo Augusto vai cruzar uma bola na área, eu acho que ela dizia no Giai ou no Richard Rios, mata o Everton, que o Palmeiras tomou 2-1 no fim do jogo. E eu acho que dali o Palmeiras mentalmente morre, assim. O Palmeiras não tem nem força pra reagir, porque tomou um gol muito no finalzinho do jogo, faltava minutos pra acabar, já meio quase que pensando numa prorrogação, toma esse gol besta, assim, e morre no jogo, e dali pra frente o Palmeiras teve bola pra tomar uns 3-4, tá? O Everton fez 2 ou 3 boas defesas. Então eu acho que dali o Palmeiras meio que se perde, mas beleza, saiu com 2-1, perdeu pro time melhor que o dele, não caiu pra nenhuma mela de sandals, pra nenhum nada disso, não tomou de 5, 6 de ninguém. Justo, Palmeiras, muito bem. Palmeiras favoritaça aqui no Brasil pra ganhar quase tudo. Acho que não tem motivo de crise nenhuma. Palmeiras em dificuldades, que tinha muito desfalque, ele é defesa do Palmeiras. Dos titulares, tinha só o Giai e o Everton, o Gustavo fora, o Murilo fora, o Piquerez fora, então era um jogo extremamente complicado. O Palmeiras já era pior e ainda veio com a sua zaga reserva. Então, assim, pô, parabéns pro Palmeiras, cara. Não tem muito o que a gente falar, beleza? O Palmeiras melhora muito no segundo tempo, consegue fazer um jogo bem digno, beleza? Deixa o like aí, te inscreve no canal. Tamo junto, é nóis!